algumas pessoas do grupo que estão presentes aqui, tá? Além do pessoal do IPA, mas tem o pessoal do grupo que está prestigiando, que pertence também ao projeto. E o nosso projeto do edital 6 de 2019 intitula-se Microencapsulação de toxinas produzidas por bacilos thuringienses para o controle da largata do cartucho, a Spodoptera frugiperda, em milho verde. Bem, eu, antes de mais nada, eu tenho um sentimento muito de gratidão. E gratidão às pessoas que estão comigo, que durante esses 3 anos participaram, algumas mais intensamente, outras intelectualmente. Então, o meu sentimento é de gratidão a toda a nossa equipe. Então, aí nós temos Raquel, professora da UFRPE, Tassiana, também da UFRPE, Tatiana aqui não é da UFPE, mas é UAG, Poliana Herculano, tá, que era a nossa pós-doc na época, Márcia Carneiro, que está sendo agora, entrando no projeto como pós-doc, Leandro está também entrando no projeto com a submissão de um BFP, Carolina, que tem uma BFP, Zé Manuel, que durante parte do projeto participou intensamente com a bolsa de pós-doutorado, Dr. Lourenço Pastrana, do INL Portugal, que apoiou bastante nosso projeto e que, inclusive, teve uma bolsa de PV durante o projeto. Dr. José Antônio Teixeira, da UMINHO, tá? Que teve no IPA, fizemos uma parte de um curso de bioreatores no IPA, e, por fim, doutor Atílio, da Universidade de Gênova, que intelectualmente tem nos ajudado na escrita dos artigos. E a nossa equipe do IPA. Então, a essa nossa equipe do IPA, eu quero realmente, antes de tudo, agradecer a oportunidade que o IPA proporcionou, porque a gente vem trabalhando na área de bioprocessos já há muito tempo, mas não tínhamos essa inserção nessa área de biocontrole. Eu fiz um trabalho, eu acho que há uns 8 anos atrás, com metarrísio, mas foi um doutorado de uma aluna que hoje em dia é professora da Univasp, e depois isso ficou meio que silencioso no grupo. Então, graças a esse convite do IPA em participar do PV, que tudo isso aflorou, e vocês vão ver que tem dado frutos maravilhosos. Então, eu quero agradecer imensamente, e a maior gratidão a toda essa equipe do IPA, a doutor José de Paula, Amaro, Gilvânia, doutor Antônio Félix, Rodrigo, Cíntia, Vanildo, o Romualdo, a Ana Rita, o Demócrito, Maria Luísa, a Ana Carolina e a doutora Liane, que vocês vão ver como foi importante no decorrer desse projeto. Então, meu imenso agradecimento a toda a equipe. E aí a gente vai justificar porque essa necessidade que a gente teve de, além de produzir os bacilos, também tentar encapsular. Então, aí todo mundo, existe uma corrente que diz, pô, se a gente pode colocar o bacilo diretamente no solo, por que pensar em encapsular? Então, existem condições que interferem na efetividade dessa toxina no campo. Então, raios UV, como a toxina é uma proteína, ela está sujeita a várias degradações, e UV é um dos fatores que interferem na efetividade da toxina, além das proteases vegetais que existem no exudado das folhas, que como proteínas seriam degradadas. O vento, a chuva, calor, extremos de pH. Então, com isso, haveria uma degradação, e isso aí já é comprovado. Então, utilizar formulações que aumentem a persistência e a efetividade dessa toxina no campo, isso irá fazer com que a persistência no campo aumente. Tá? Então, uma das maneiras que a gente pode garantir essa persistência no campo seria fazer um processo de encapsulamento, certo? Então, por isso, essa ideia. Além de que a gente já sabe que na Europa já existe uma corrente muito grande de não se colocar o micro-organismo diretamente no solo, certo? Então, foi uma das maneiras que a gente quis fazer esse projeto nesse sentido. Então, sendo assim, o objetivo geral foi aumentar a resistência e aplicabilidade do biolarvicida através do desenvolvimento de novas formulações encapsuladas em emulsões biocompatíveis do cristal do bacilo thuringiense, usando óleos naturais e adjuvantes para o controle de larva de Spodoptera frugiperda em culturas do milho verde,
gerando processo de inovação protegida por patenteamento. Bem, e aí vamos ter os principais resultados obtidos, e antes disso eu vou fazer uma breve retrospectiva do que foram esses 3 anos de projeto, né? Nosso projeto começou em meados de 2017, e com isso a gente começou, a ideia principal era selecionar a melhor linhagem de bacilos do BT para a produção do endotoxina. Depois, debruçamos na literatura com toda a equipe e tentamos ver qual seria o melhor meio para a produção dessa endotoxina. E a nossa ideia era utilizar substratos que fossem bem nosso e que a gente tivesse uma sustentabilidade para o bioprocesso. Então, a gente foi ver, a literatura era imensa com relação a meio de cultivo e optamos por ter 3 substratos em que a gente poderia ter disponibilidade durante todo o processo. Então, nós escolhemos a palma, o sorgo sacarino e o soro de leite, certo? Então, foram esses 3 substratos que, ao longo do tempo, a gente começou a selecionar condições para a melhor produção da endotoxina. Com isso, nós passamos a fazer a otimização da produção em frascos. É importante dizer que em todo bioprocesso existe uma fase que a gente chama de upstream, onde a gente se preocupa em otimizar condições como temperatura, concentração da fonte de nitrogênio, da fonte de carbono, a velocidade de agitação, que tem a ver com a aeração. Nos preocupamos com a utilização de alguns sais que possam estar influenciando a produção da endotoxina. Otimizamos também a questão de manutenção das cepas, certo? Porque é interessante saber como essas cepas estariam sendo mantidas para que garantissem todas as suas características genéticas. E passamos a nos preocupar, depois dessa parte de upstream, a fazer escalonamento da produção em bioreator. O Laboratório de Biotecnologia do IPA dispõe de 2 fermentadores e deles nós utilizamos para fazer esse escalonamento da produção e acompanhar toda a produção da endotoxina com metodologias que pudessem visualizar essas endotoxinas, uma vez que a gente sabe que os cristais piramidais são aqueles que são mais efetivos na questão das lepidópteras. Então, isso com o MEV, nós já contamos com o MEV do Senapesc, que se disponibilizou, fizemos todas as fotos do MEV no Senapesc, e nessa etapa que estamos, de 2019 a 2020, nós tivemos um grande avanço, porque até então nós não tínhamos o modelo em vivo para testar todas essas toxinas que nós tínhamos produzido nos diversos meios. Então, foi possível, e eu vou deixar ao final da apresentação, no meio da apresentação, a professora Liane, doutora Liane, se ela tiver condições de abrir o áudio dela, de falar como foi essa implantação do modelo de experimentação em vivo com a largata dentro do IPA. Então, nós tivemos o apoio de um mestrando, o Túlio, juntamente com a ajuda do Dr. Herbert, da UFRPE, e nós conseguimos, através do grande empenho de toda a equipe do Laboratório de Entomologia, liderados pela doutora Liane, implantar esse modelo de experimentação em vivo. E agora vamos falar um pouquinho dos resultados. Bem, como eu disse a vocês, nós nos preocupamos primeiro de selecionar a melhor linhagem de bacilo. Então, nós tínhamos um banco de cepas do IPA, certo? E dentro desse banco, nós tínhamos algumas cepas padrões que foram doadas pelo Departamento de Antibióticos. Então, foi feita toda uma seleção e essa seleção foi feita por o Túlio, dentro da sua dissertação de mestrado, e ele observou que a linhagem BT370 ela apresentava uma toxicidade bem maior em relação às outras, a produção da endotoxina também era grande, 364 miligramas, como vocês podem ver, e ele passou a trabalhar com essa linhagem. Ela está devidamente depositada no CIGEM, então aí vocês estão vendo o número do CIGEM dela, certo? E ele começou a trabalhar com esta linhagem utilizando a palma, né? Então, esses são os meios que nós optamos por trabalhar.
a palma, o suco sacarínico e o soro de leite, tá? Aí é só uma figura ilustrativa do meio LB, que é o meio padrão para a produção do BT. E os nossos resultados com a produção com a palma forrageira, na realidade, nós utilizamos os dois tipos, que foi, começamos com a Opuntia, depois sentamos com o doutor Zé de Paula, então ele sugeriu que também utilizássemos a Nopalea, certo? Que seria a palma miúda, e nós fizemos os meios de cultura utilizando as duas palmas. Então, era bastante. Doutor Félix teve um grande empenho em nos disponibilizar todo esse material. Então, o Túlio fazia higienização, fazia lavagem com hipocloreto, homogeneizava com um triturador, depois centrifugava, e aí nós tínhamos do sobrenadante a pH 7 para utilizar no bioprocesso. Então, aí são alguns dados mostrando como a palma forrageira, a Opuntia e a Nopalea, como elas se apresentavam em relação à concentração de açúcares redutores e fonte de nitrogênio que foi utilizada para a gente tentar selecionar qual seria a mais eficiente na produção da endotoxina. Então, nós podemos ver que fizemos várias concentrações da palma de açúcares redutores e, com isso, nós podemos planejar o experimento. Então, primeiramente, o Túlio fez um planejamento fatorial, 2 à quarta, onde as variáveis em que foram estudadas foi a concentração de palma, a concentração de cloreto de amônio, de ureia e de sulfato de amônio, que seriam as fontes de nitrogênio, certo? E o que a gente fez é que, depois desse planejamento fatorial, de acordo com ele, foi feita uma otimização com um planejamento fatorial central composto, 2 a segunda, usando a metodologia de superfície-resposta, certo? Então, aqui nós temos alguns resultados com a palma forrageira, certo? Demonstrando que, em relação ao efeito da fonte de nitrogênio inorgânica e concentração de palma na produção da endotoxina, o que mais influenciou foi a concentração de palma, certo? E podemos visualizar pelo gráfico de Pareto. Veja que a concentração de palma foi realmente a que mais influenciou a produção. Em segundo lugar, foi a concentração de sulfato de amônio. E nós observamos que a concentração de ureia, na realidade, ela teve seu efeito negativo para a produção da endotoxina. Se observarmos os resultados em relação à fonte de nitrogênio com a produção de esporos, novamente a concentração de palma foi significativa, tá? A concentração de cloreto de amônio foi negativa e ureia e sulfato de amônio não tiveram nenhum efeito significante. Se observa a produção de biomassa, mesmo o gráfico de Pareto demonstra a concentração de palma ainda foi bem significativa, ureia teve efeito negativo, o sulfato de amônio negativo e o cloreto de amônio também. Então, a partir desses resultados, foi feita exatamente a toxicidade de cada um desses meios, para ver a efetividade da toxina que foi produzida. Então, vocês observam que, com sulfato de amônia, e nesse caso já selecionando pela concentração de açúcar redutor a palma miúda, a efetividade da concentração de sulfato de amônio com o caldo da forrageira miúda era uma efetividade bem maior do que com os outros meios. Então, bastava a DL50 de 74 microgramas por ml, nós já conseguíamos uma letalidade de 50%. E aí nós podemos observar pelo MEV alguns cristais piramidais produzidos aqui no meio com o sulfato de amônio. E aqui já tínhamos o bioensaio já todo padronizado pelo laboratório de entomologia, os ensaios em vivo, tá? Desculpa, vamos voltar. Demonstrando que com o caldo já não tínhamos mais o crescimento, certo? Então, nós tínhamos toda padronizada a dieta artificial, que a doutora Eliane, juntamente com todo o pessoal do laboratório de entomologia, padronizou a questão da dieta, a questão de qual ista
iríamos utilizar para não interferir nos resultados. Então, tudo isso foi padronizado. E aqui demonstrando em cada meio, né, a palma forrageira com sulfato de amônio, com cloreto de amônio e com a ureia. Então, mais uma vez, mostrando que a palma com sulfato de amônio foi a mais eficiente, mais letal para a largata. E com isso, o Túlio, finalizando até a dissertação dele de mestrado em biociência animal, ele conseguiu realmente fazer a otimização do processo, tá? Onde ele conseguiu ter um gráfico de superfície-resposta, onde a gente tem caracterizado o ponto de maior produção da endotoxina, nas condições de 30,7% de palma, 1,16 gramas de sulfato de amônio, para obter 372 miligramas por litro de endotoxina, observando que, durante todo o processo, a gente teve uma concentração de glicose padronizada, quer dizer, independente de quando chegava uma nova amostra de palma, sempre essa concentração de glicose ela era padronizada para 2,5 gramas por litro, certo? Então, aqui vocês observam nesse quadro aqui do lado direito, o que foi calculado, tá? Porque chegamos a uma equação por conta da otimização da produção, o que foi no nosso ensaio e o que a gente tem como meio padrão. Então, a gente tem 372 do calculado, o ensaio 356 e o do LB 363. Então, observe que nós tivemos valores muito próximos dos valores com meio sintético, que é padronizado para a produção do BT. Então, esses resultados, até então, eram obtidos em frascos agitados, mas nós tínhamos já no segundo PV a questão do escalonamento do processo, então, utilizando um bioreator, onde Túlio foi estudar exatamente as condições operacionais do bioreator. E era importantíssimo que soubéssemos qual seria o KLA, que é um índice, um coeficiente volumétrico de oxigênio, de como esse oxigênio estaria se distribuindo no meio, que garantiria a melhor produção dessa endotoxina. Então, daí foi feito um outro planejamento, onde o Túlio viu a questão da agitação, 300, 400, né? E de aeração. Então, essa dorna que o IPA tem é uma dorna de 7,5 litros, foi preenchido com 5 litros de meio de cultura, a temperatura de 30 graus e o pH sempre 7. E aqui nós temos já os resultados do crescimento microbiano, tá? Então, observem que no crescimento, aí eu estou apontando que tem um crescimento exponencial nas primeiras horas, depois há uma diauxia, que é um fenômeno quando o micro-organismo ele está dentro de um meio complexo, onde ele tem, primeiro, ele tem disponível uma fonte de carbono mais simples, e ao exaurir essa fonte, ele começa a utilizar uma outra fonte disponível, como é o caso da palma, que tem vários açúcares redutores. Então, a gente tem um processo de auxia aí no crescimento, né, que a gente está assinalando. E aqui vocês estão vendo, do lado, no meio, na figura do meio, o consumo de açúcar redutor durante o processo fermentativo. Então, a gente observou que a gente fez 3 valores de KLA, para ver qual seria o coeficiente de transferência de oxigênio que se fosse mais eficaz para a produção da endotoxina. Então, tivemos KLA 11, 13 e 16, com uma taxa de um tempo de 57 e 46 horas, tá? E observamos com isso que a produção da endotoxina se deu justamente com 2 picos que está aí assinalado com a seta. Então, nós pegamos o pico de 33 horas e esse pico mais posterior, eu acho que foi em torno de 56 horas, e observamos a efetividade dessa endotoxina produzida nesses 2 picos. Então, aí vocês estão vendo alguns valores que nós temos de rendimento, de produção de esporos, produção da endotoxina. E aqui fizemos, na realidade, a DL50, que era o mais importante para a gente saber se durante o escalonamento a gente estava conseguindo produzir uma endotoxina com a efetividade
igual a como a gente conseguiu com os frascos agitados. Então, a gente vê que com um ADL de 36 microgramas, ainda com o primeiro pico, que foi no menor tempo de produção, que a gente mostrou, que isso é interessante no bioprocesso, garantir a produção do que se quer no menor tempo e com característica de efetividade muito alta, veja, 36, e isso nos deu justamente dados para escrever um artigo que a gente vai mostrar logo a seguir. E aí, um outro aluno de doutorado, a gente tem o Miller, que é um aluno do Renorbio, que começou a explorar um outro substrato, que foi o sorgo sacarino. Então, esse sorgo, ele foi preparado, o caldo, tá? Foi padronizado a questão do açúcar redutor, que era importante, tá? Então, a primeira coisa que o Miller se preocupou é ver qual seria a concentração de suco sacarínico e das fontes de nitrogênio que fossem melhores para a produção da endotoxina. Observamos que também esse micro-organismo, na realidade, não é o mesmo do túlio, porque durante a seleção, eu esqueci de salientar, durante a seleção nós tivemos 2 micro-organismos com capacidade de produção da endotoxina muito boa. Então, um ficou com o túlio, para usar com a palma, e o outro nós designamos que o Miller usasse nos seus experimentos com outro substrato, que é o sorgo sacarino. Então, observamos que o Miller fez esse trabalho de um desenho experimental bem simples, né, para só observar a concentração de sorgo, de ureia e de sulfato, e ele observou que a melhor produção, 359,6 miligramas por ml, foi obtida com essa concentração, 6% do extrato, 1,5 grama de ureia e 0,5 grama de sulfato de amônio. Então, aí é só para demonstrar a análise dessas variáveis, demonstrando mesmo que a concentração de ureia, a concentração do sorgo sacarino e o sulfato de amônio, né, e as interações entre elas, e observamos que foi esta condição pré-estabelecida de 6% de extrato de sorgo, 1,5 de ureia e 0,5 de sulfato, chegaria à produção de 359 miligramas por ml de endotoxina. E aqui são os resultados do MEV, do Miller, demonstrando em cada meio de cultura, certo? Como estaria a produção do cristal. Observem que realmente o sorgo com ureia, naquela concentração que foi escolhida, você tem uma melhor produção dos cristais piramidais, que são os mais efetivos. E aqui o resultado, na realidade, já do bioensaio com o sorgo, demonstrando que o sorgo, realmente, a produção da endotoxina usando o sorgo sacarídeo, ela é muito eficaz para o controle da largata. Bem, aí o Túlio já começou a fazer o escalonamento da produção, mas como entrou já na pandemia, o Túlio não, desculpe, o Miller. Então, nós temos só um resultado já bem inicial em bioreator, em que você tem aqui a produção da endotoxina já em bioreator, mas que não está otimizado, e é isso que o Miller está fazendo. Deu uma paradinha agora por conta da pandemia, mas ele retomará para a gente otimizar também a produção em bioreator da produção da endotoxina. É interessante lembrar que quando a gente faz o escalonamento, não necessariamente haverá uma produção maior em concentração, mas sim a gente vai garantir produzir maior volume do que se quer com aquela concentração que a gente conseguiu otimizar em frasco, certo? E, por fim, o último substrato, que foi o resultado de uma monografia de TCC lá da Rural, da aluna Lívia, que teve bolsa da FACEP para realizar esse trabalho, em que nós usamos o soro de leite para a produção da endotoxina. Então, a Lívia, ela fez um experimento onde ela usou um design fracionado experimental, 2 elevado a 6 menos 1, onde ela usou como parâmetro a concentração da lactose e alguns sais
para verificar exatamente qual era a influência desses sais, uma vez que a gente sabe que o soro ele é muito rico em proteínas e muito rico em lactose. Né? Então, era necessário a gente estabelecer algumas condições que garantissem ao micro-organismo a produção da endotoxina. Então, com esse design experimental, ela observou uma produção de endotoxina de 940,83 miligramas por litro. Se vocês lembrarem um pouquinho da produção da palma e do sorgo, a com soro é muito grande, entendeu? Mas a gente sabe que o soro já é um substrato mais nobre, não é? Então, mas ela teve uma concentração muito boa da endotoxina. E ela fez, como ela utilizou 2 designs experimental, um design fracionário e um design completo, então comparamos os resultados e observamos que no design fatorial completo, 2 a terceira, ela obteve realmente uma concentração bem maior da endotoxina, na ordem de grandeza de 940 miligramas por litro, em relação ao primeiro experimento que ela fez, que foi o fracionado, que deu 565,83 miligramas por litro. Aí nós estamos a parte do MEV, né, ainda mostrando que a gente consegue ter cristais de formas piramidais, ou seja, que garantem a efetividade da endotoxina produzida, tá? E nessa melhor condição que foi estabelecida, que era do ensaio que tinha 2% de lactose, 1,5 gramas de fosfato de potássio, 1,5 gramas por litro de sulfato de magnésio, a Lívia foi escalonar em bioreator. Esse escalonamento ela fez, como ela era aluna de graduação, então a dificuldade dela está se transportando até o IPA, então ela fez lá no nosso laboratório, certo? Em um bioreator de capacidade menor, onde ela produziu essa endotoxina já naquelas condições já pré-estabelecidas, tá? Em bioreator. E aqui nós vemos os resultados tanto do consumo de glicose como de biomassa e o que interessa mais, que é a produção da endotoxina com 33 horas de 359 miligramas por litro, certo? Ela não fez até então nenhum tipo de otimização, certo? Então, fazendo um resumo de tudo que a gente conseguiu com os 3 substratos, nós podemos observar que são resultados muito promissores, principalmente com soro de leite, em relação ao meio padrão. E observamos também que a palma forrageira, mesmo com valores menores com relação ao soro e ao sorgo, mas a produção em bioreator, já com 48 horas, nós temos uma produção equivalente à de um meio padrão. Então, isso nos garante que nós estamos no caminho certo quando a gente está utilizando algo que é sustentável, que a gente tem em grande quantidade aqui na região. E agora eu vou falar alguma coisa dos resultados do nosso PV 2019-2020, onde a gente fez, na realidade, esse foi a grande contribuição do Dr. José Manuel com a bolsa de pós-doc do CNPq, tá? Em que ele realmente fez toda a realização dos ensaios de emulsificação. Utilizamos, vamos voltar lá, utilizamos as normas da Anvisa, tá? E eu acho que aqui devemos ressaltar o grande apoio do laboratório do professor Pábito, lá da Rural, em que ele nos cedeu inclusive alguns reagentes que eram específicos, não dava tempo de a gente obter, então o doutor Pábito forneceu esses reagentes, e que fizemos a seleção dos óleos vegetais, tá? Para testar com relação à estabilidade da emulsão. Então, usamos soja, canola, algodão, girassol, o milho, gergelim e coco, tá? Fizemos diferentes proporções água e óleo, de modo a obter essa emulsão estável. E, para estabilizar a emulsão, era necessário acrescentar surfactantes. Então, tentamos usar a lecitina de soja comercial líquida, e que, na realidade, não surtiu grande efeito, tá? Então, foi nos primeiros ensaios do Dr. Zé Manuel, já foi descartada, e utilizamos 2 surfactantes comerciais, que eu não estou citando, que é o surfactante A e B, que são objetos da patente, tá? Fizemos com... Para você citar, para você verificar,
você entrar no site. Olha, fizemos 2 concentrações com e sem NaCl e fizemos análise por sedimentação natural com 24 e 48 horas, centrifugação a 300 RPM por 30 minutos. Então, aqui a gente mostra alguns resultados da emulsão, onde também foi avaliado o pH na faixa ácida e alcalina. Isso porque essa preocupação, gente. Porque a toxina, quando ela é extraída do BT, ela é extraída em meio alcalino. Então, era necessário saber a estabilidade dessa emulsão em meio alcalino e em meio ácido. Então, fizemos o teste de proporção dos surfactantes nos diferentes pHs e fomos calcular o índice de cremeação. Esse índice é que nos dá, realmente, depois de centrifugado, como essa emulsão fica estável. Então, seria um parâmetro que nos garante que a emulsão ficaria estável. Então, aqui nós estamos vendo um aspecto microscópico, né, da emulsão, tá? Aí a emulsão ainda não está com a endotoxina. Aqui o aspecto macro dessa emulsão. E aqui a micrografia da emulsão já com o biolarvicida encapsulado, tá? No óleo que foi escolhido e no surfactante que foi escolhido, tá? Aqui mostrando o teste da estabilidade da temperatura. Então, nós observamos que nesse teste a gente tem antes e o depois da centrifugação e após a centrifugação essa emulsão deverá estar mais estável. Então, isso nos garante que ela ficaria estável em campo, certo? E o que paramos foi na adequação do bioensaio, porque, na realidade, como essa emulsão ela não se espalha por igual na placa com a dieta, então, o Zé Manuel, vamos ter que trabalhar mais como incorporar a emulsão na dieta. Então, foram feitos testes para, antes de solidificar essa dieta, já incorporar a emulsão e também estamos vendo se algum dos componentes da emulsão separadamente, se eles teriam algum tipo de toxicidade. Então, isso aí ficou em stand-by enquanto aconteceu a pandemia. Então, aí são alguns exemplos dos ensaios que foram feitos já com a emulsão, tentando adequar qual seria a melhor maneira de incorporar a emulsão à dieta para que fossem feitos os testes de bioensaio. E aí vamos mostrar um pouquinho do impacto que o projeto gerou na formação de recursos humanos, tanto a nível de alunos de graduação como de pós-graduação e que publicações estariam vinculadas. Então, primeira coisa, nós tivemos a defesa de monografia agora em 2019, da Lívia, que é bolsista FACEP, já finalizada, entendeu? Onde ela fez todo aquele estudo com o substrato que foi o soro, né? E essa monografia, nós estamos já em fase de submissão de um artigo para a PAB, que é a revista aqui do IPA, certo? Então, observe que várias pessoas do IPA estão presentes. Um outro artigo gerado daquela monografia da Lívia, estamos já em fase de submissão para essa revista, a BAB, que tem o fator de impacto 2,26, que é um Qualis A1 para a área de medicina de agrárias. Já está aguardando depósito lá no NIT da Rural, uma patente com meio de soro, certo? Que tem esse título, meio de cultura baseado em soro de leite para produção concomitante de delta endotoxinas e proteáceas por bacilo thuringiense, onde a gente tem uma patente com o IPA sendo parceiro na patente, com o José de Paula, com a Gilvanda, com a Liane, certo? E o doutor Herbert, que é da Rural. Essa já está mesmo aguardando depósito. Temos ainda na graduação a aluna Larita, que é orientanda da doutora Maria Luísa, e é co-orientada por doutor José de Paula, que agora em julho já vai ser a defesa de TCC dela na universidade, na Uni São Miguel, tá? Onde já na banca examinadora nós temos o mestre Túlio, né, que participa do projeto, mas agora já mestre. Tem também uma patente da Larita, que já está também aguardando depósito no NIT da Rural, cujo título é Extrato de Biomassa Cactácea como meio de cultura para a produção de delta endotoxina e esporos
por bacilo thuringiense. Observe também que o pessoal do IPA e da Rural presente nessa patente. Aqui foi a defesa do Túlio, né? Túlio defendeu em fevereiro, lá no programa de pós-graduação em Biociência Animal, um programa 5 na área de medicina veterinária. Aqui já é o artigo aceito e já está online, com o fator de impacto 2,26, que é um Qualis A1, do trabalho do Túlio, que foi aquela otimização do meio de cultura baseado na palma forrageira, onde nós observamos a participação do pessoal de ambas as instituições, do IPA e da Rural. Então, a gente tem Gilvanda, nós temos a doutora Liane, Rodrigo, a doutora Cíntia, Zé de Paula e o pessoal da Rural nesse trabalho. Tá? Túlio já está em processo de submissão de um outro trabalho, que foi aquele trabalho já do efeito do coeficiente de transferência de oxigênio na produção de esporos, que eu mostrei quando ele estava fazendo toda aquela otimização em bioreator, que é uma revista também Qualis A2, com fator de impacto 3,372. E temos também a patente já submetida do Túlio, tá? O pedido de patente, que se intitula-se Meio de Cultura Baseado em Palma Forrageira para a Produção de Delta-Endotoxina por bacilo thuringiense, meio de cultura baseado em palma forrageira. E aí também o IPA, com toda a sua equipe entrando como co-inventor da patente. Tá? Continua em andamento o doutorado do Renorbil do aluno Miller, com soro sacarínico, bolsista FACEP também, tá? Onde a patente dele já está aguardando o depósito dentro do NIT da Rural, cujo título, composição do meio de cultura à base de soro sacarino para produção de biomassa, esporos e endotoxina por bacilo thuringiense, também em parceria com o IPA. Em andamento, nós temos a Camila Cassa, que é do Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, e a doutoranda Carla Moraes, que é da Biociência Animal, onde, na realidade, nós estamos vendo para a Camila já um outro meio, uma outra linha, usar o biolarvicida para o controle de alguns mosquitos vetores de doença. Deixa eu voltar aqui. E a Carla usar um polissacarídeo de cajueiro, que é uma goma que a gente tem aqui no Nordeste, demais, para fazer a microencapsulação da endotoxina. O pós-doutorado do doutor José Manuel Vanderlei, com bolsa CNPq, foi na questão de formulação e encapsulação da toxina, certo? Que gerou uma patente que já está depositada, tá? Cujo título é Composição bioinseticida à base de endotoxina do bacilo thuringiense livre de esporos, encapsulada em via microemulsão, água, óleo e seu processo de produção. Então, essa também já está depositada, certo? E temos um artigo de revisão que já está submetido de Dr. José Manuel, tá? Que é bacilo thuringiense, a produção de bacilo de endotoxina de bacilo thuringiense, uma revisão sistemática dos últimos 10 anos. E temos a introdução de mais 2 pós-docs. Nós temos a doutora Márcia Nieves Carneiro da Cunha, que já está com bolsa de fixação de pesquisador aprovada na FACEP, com o projeto Produção de Biolarvicida a partir de microencapsulação de toxinas produzida pelo BT, e o doutor Leandro Fragoso, que está com a modalidade ainda em submissão, então ainda está sendo julgado pela FACEP, que também vai nesse mesmo caminho, que é bioinseticida à base de microcápsulas biopoliméricas contendo toxina de bacilo thuringiense para o controle da largata do cartucho em milho verde. Também uma bolsa BFP. E aí, não sei se eu consigo, doutora Liane está me ouvindo, será que ela pode falar? Que foi um grande feito que a gente conseguiu, foi a implementação do modelo experimental em vivo da Spodoptera pela doutora Liane, com a ajuda do professor Herbert e do Túlio, aluno de mestrado, agora mestre, dentro do laboratório de entomologia. Eu não sei se a doutora Liane consegue falar, mas ela mandou alguns slides demonstrando como foi esse trabalho árduo que ela teve em adequar dieta, adequar qual ISTA seria mais adequado para a gente ter um resultado mais seguro, entendeu? Então, ela teve todo esse trabalho de montar isso dentro de lá. Então, eu acho que a doutora Adriana não conseguiu falar.
E agora a gente vai falar um pouquinho quais foram os projetos que a gente obteve aprovado durante esse período. Então, nós tivemos o multiusuário da FACEP aprovado, tá? Que vai até 2021, e isso vai garantir justamente que a gente tenha toda a manutenção da infraestrutura lá do laboratório para a continuação das pesquisas, né? Tivemos o Universal, também aprovado dentro do tema do nosso projeto PV, que foi desenvolvimento de tecnologia para encapsulação da toxina produzida por bacilo thuringiense no controle da largata do cartucho, Spodoptera frugiperda em milho verde. Tivemos, sob a coordenação do Dr. José de Paula, a aprovação daquele edital FACEP 7, não é? Em que, José de Paula, tu pode falar em que pé está? Oi, tá todo mundo me escutando? Estamos escutando. Bom, pessoal, esse projeto que nós enviamos para a FACEP em 2018, né? Então, era justamente para dar apoio à bolsa de José Manuel, que também tinha adquirido a bolsa de pós-doc, e esse projeto era com finalidade de comprar reagentes e equipamentos. Então, foi em 2018, né? A proposta, ao final de 2018, em novembro, ela foi aceita pela FACEP, e a aprovação, né, também foi aí. A liberação de verba só se deu agora, né, em março, né, onde estava proposto 100 mil reais, mas só foi liberado 50 mil por enquanto. E já conseguimos fazer o desembaraço junto ao Banco do Brasil e à FACEP, né, que agora já estamos praticamente assim, mais ou menos livres para começar a comprar equipamentos e o material de consumo. Então, o histórico está sendo esse aí do projeto. Obrigada, Zé de Paula. Então, foi um feito para que a gente conseguisse realmente ter a questão dos reagentes, tanto com esse FACEP como do Universal, e alguns equipamentos que eram inerentes a esse projeto de encapsulação. Certo? Inclusive, Ana, só interrompendo um pouco, inclusive ele vai dar suporte também aos outros projetos que vão ser desenvolvidos lá no laboratório. Então, vai ser muito bom para esses projetos que estão chegando agora. Obrigado. Muito bom também. E aí nós temos a visualização de qual fomento a gente conseguiu também em relação a bolsas aprovadas. Então, tivemos a Bolsa de Lívia, de iniciação científica, a de Túlio, de mestrado, que também já está finalizada, a de Miriam, de doutorado, que está em andamento, a doutor José Vanderlei, de pós-doutorado, que foi CNPq, ressaltando que essa bolsa de pós-doutorado CNPq foi para o IPA, ou seja, a bolsa, na hora da submissão, tem IPA. Então, ele foi um pós-doutor ligado diretamente ao IPA. Eu era apenas a supervisora, mas a bolsa era alocada no IPA. Doutora Márcia, que conseguimos agora, um pouquinho antes do final do ano, a bolsa FACEP de BFP para ela. Tínhamos a bolsa do doutor Lourenço Pastrana pelo CNPq, que era visitante, então foi finalizado também, tá? E a efetivação de algumas colaborações nacionais e internacionais. Nós temos aí a colaboração do IMA, que é o Instituto Mato Grossense, em que a gente conseguiu fazer uma parceria, e é até bom que das metas que a gente tem que alavancar mais ainda é essa parceria com o IMA. O IMA conseguiu que a gente tivesse um pós-doc, eles bancando a bolsa de pós-doutorado, um técnico, certo? E algum custeio para manutenção de um equipamento que, na época, no IPA, eu acho que foi um shake que avariou, e o IMA manteve essa taxa para manutenção daí. Então, e aí você tem a foto, e quando o próprio diretor do IMA, com a equipe, quiseram vir até o IPA para ver a nossa infraestrutura, porque eles sabiam que, lógico, eles sabem pela divulgação do IPA na internet, mas eles queriam ir logo ver qual era a infraestrutura. Qual era o problema deles? Eles têm uma infraestrutura lá no instituto deles, mas para escalonamento. Eles só têm bioreatores que produzem
muito, mas eles estavam querendo que nós fizéssemos toda a parte de otimização em bancada, em que eles não tinham como fazer isso lá. Daí nós tivemos várias visitas de um dos técnicos, que é o César, aqui a Pernambuco, e juntamente com a doutora Daniela, que foi que fez o elo, doutora Daniela Marques, ela é professora da UPE, então fez esse elo entre o IMA e o IPA. Então assinamos uma colaboração efetiva, que precisamos retomar, né, essa colaboração. Então foi feita a visita, aí está o doutor Vanildo, né, mostrou todo o laboratório dele. Aqui é uma das técnicas que o ano passado levou um trabalho com o bacilo, já alguns resultados que a gente obteve aqui em Recife, em que ela demonstrou nesse simpósio de biocontrole já como resultado do que foi feito aqui. E uma outra colaboração que foi bem efetiva foi com o INL, que é o Instituto de Nanotecnologia lá em Braga. Então foi assinado esse acordo já com a presidência atual, tá, de colaboração, e é interessante frisar que essa colaboração, o INL está disponível para pós-doutorado dos pesquisadores do IPA lá. O doutor Lourenço Pastrana, ele é diretor-chefe de um departamento de ciência da vida, e ele demonstrou grande interesse. Eu acho que durante a palestra dele, ele falou que ele também, na área de nanotecnologia, trabalha muito com essa questão ligado à agricultura. Então, ele tem um projeto grande com uma vespa que dá lá nas uvas, em que eles trabalham justamente usando a nanotecnologia para espantar essa vespa. Então, foi muito interessante alguns dados que ele demonstrou na palestra dele sobre a importância de também os pesquisadores do IPA poderem ir até lá fazer seus pós-doutorados. E aí, finalmente, a divulgação científica dos nossos resultados, a gente já falou já alguma coisa, mas a gente tem um artigo publicado já em revista internacional, temos 3 artigos submetidos em revistas internacionais, um artigo que vai ser submetido à revista do IPA, a revista nacional, totalizando 5 artigos. Patentes, nós temos 2 patentes já depositadas no INPI, 3 patentes finalizando, aguardando depósito, mas já estão dentro do NIT da UFRPE, que totalizam 5 patentes. E durante esse período nós também fizemos alguma ação de capacitação. Então, a gente fez um curso de redação de artigo científico, onde 25 colaboradores do IPA estiveram presentes, foi um curso de 20 horas, no decorrer de agosto de 2018, certo? Onde a gente teve um índice de satisfação muito bom, todos eu acho que aproveitaram o curso, tá? Tivemos, antes de efetivamente fechar a colaboração com o doutor Pastrana, ele fez palestra lá no IPA, tá? Tivemos também a realização da parte prática de um curso de bioreatores, que foi feito em convênio com a UFPE, o FRPE e o IPA, onde o nosso colaborador do projeto, doutor José Antônio Teixeira, da Uminho, de Braga, esteve presente, né? Então, toda a parte experimental foi feita no IPA, certo? Ele dava a parte teórica na federal, mas teve, inclusive, acho que 2 aulas teóricas que foi no IPA, mas toda a parte experimental foi feita no IPA, certo? E eu acho que uma das coisas que eu me orgulho de ter realmente incentivado e ter a colaboração de todos da equipe foi a realização do seminário de biocontrole do IPA. Foi algo de um dia só, foi no dia 20, manhã e tarde, mas eu acho que surtiu um efeito muito bom no grupo, na visibilidade do nosso grupo. Então, aí teve uma programação, foi o dia todo de programação, e foi interessante que os alunos apresentaram os seus trabalhos com um filmezinho de 3 minutos. Cada um apresentava para não ficar muito chato, nem a gente estar naquele controle. Um passou 10 minutos, então a gente padronizou filmes em que os alunos teriam 3 minutos para apresentar seus resultados do projeto. E aí contamos com a doutora Aronita Roseblanc, que é a diretora de inovação da FACEP, para dar uma palestra na abertura do evento, certo? Aí tivemos palestrantes como o doutor Lourenço Pastrana, o doutor Manuel também foi palestrante, o Túlio também foi palestrante,
Doutor Geraldo Magela participou de todo o evento, certo? Também a doutora Liane foi uma das palestrantes. Doutor Tiago Napoleão, da Federal, do Departamento de Bioquímica, também palestrou. A doutora Maria Alice Bajal, da Fiocruz, também esteve presente no nosso evento. E foi amplamente divulgado, tanto no site do IPA, como da FACEP, como nos programas de qual eu faço parte, que é a Biociência Animal, o Programa de Biologia Aplicada à Saúde, em que eu estou coordenando. E aí, o agradecimento, sempre gratidão a toda a equipe, não é, que participou, que foi uma ideia que surgiu nas nossas reuniões de trabalho e que foi preciso, assim, um esforço, primeiro em a gente contar com as pessoas para dar as palestras e o esforço das pessoas do grupo em fazer programação, fazer logotipo, fazer divulgação, fazer os certificados. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão aí presentes, que contribuíram grandemente para que a gente conseguisse fazer esse seminário de biocontrole, e eu acho que é uma coisa que deve ser mantida. Eu acho que, mesmo com essa pandemia, a gente pode fazer virtual o segundo seminário. E essa divulgação do projeto também aconteceu em alguns jornais, como o Diário de Pernambuco. Isso aqui foi uma divulgação que eu acho que foi o Josimar que falou um pouquinho sobre o projeto da gente, a biolavicida, como ele deve ser disponibilizado para produtores rurais, de modo a diminuir os agrotóxicos. E durante a quarentena, a gente, no começo, ficou achando difícil como é que a gente ia lidar com toda essa nova rotina, sem poder ir para o laboratório. Então, passamos a ter nossas reuniões de grupo para a discussão das estratégias para manter essa nossa produtividade durante a quarentena, utilizando esse aplicativo, né, da RNP, onde nós começamos a fazer as nossas reuniões. Nosso primeiro encontro foi a apresentação do projeto de doutorado do Túlio, que ele já defendeu o mestrado, agora ele está no doutorado. Então a gente começou a abrir uma nova perspectiva para a endotoxina, ligado agora mais à área pecuária. Usar a endotoxina para combate aos isolados de mastite, que é um grande problema no nosso rebanho, né? Tanto de bovino como de caprino. Então, aí a tese do Túlio vai nesse caminho. E aí, no dia 22 de maio, quem se apresentou foi a doutora Márcia Carneiro, mostrando o seu novo projeto, já do BFP. Nossa terceira reunião já introduziu o doutor Leandro, que ele já tinha submetido o projeto dele à BFP, tá? Não sou eu que estou supervisionando o Leandro, mas um outro pesquisador do grupo, doutor Romero, que está pedindo a bolsa para ele. E aí são algumas ações que a gente tem feito durante essa quarentena para motivar o grupo, né? Tanto o meu grupo de lá da Rural, como o grupo do IPA, onde a gente está fazendo reuniões sempre ou utilizando esse canal, ou utilizando o Google Meet, tá? Com participação do professor Pastrana, participação de pessoas, por exemplo, a Amanda, ela está na Universidade da Flórida, a Lorisa está na Universidade da Colômbia, que foram ex-alunas do grupo. Então, a gente tenta motivar os alunos durante essa quarentena, tá? E a gente não para, né? Então, eu também estou dentro de um processo de fusão de 2 programas lá na Rural, ligado à área de agrária, que são 2 programas, o PGCAT, que é o de ciência tropical, e o Biociência Animal. E uma coisa que eu acho interessante para a divulgação e popularização da ciência é a gente ter a mídia a nosso favor. Então, a gente tem um Instagram do laboratório, né, onde a gente faz a divulgação de tudo que é feito dentro do laboratório. Então, está aqui, ó, já o artigo que foi feito no IPA, divulgado, certo? E uma coisa que a gente quer colaborar dentro do Laboratório de Biotecnologia é fazer um Instagram do laboratório. Então, a gente trabalhou, eu quero já agradecer a Carolina e a Leandro, os doutores que bolaram, juntamente com a aprovação do professor Zé de Paula, esse logotipo para o Laboratório de Biotecnologia do IPA. E eu já lanço agora, que eu sei que está aqui o doutor Gabriel, o doutor Geraldo Magela, para
sugestões sobre como a gente vai divulgar no Instagram o laboratório e divulgar tantas publicações como tudo que é feito dentro do laboratório lá do IPA. Eu acho que é muito importante isso, é divulgar nas mídias que a gente tem disponível o que é feito no laboratório. Então, é esse logotipo. Essa página não está no ar, viu, minha gente? Eu coloquei aqui porque isso é um trabalho da doutora Carolina e do doutor Leandro em já montar como seriam as publicações dessa página do Instagram do Lábio IPA, que é o Laboratório de Biotecnologia do IPA, que é uma maneira de a gente também demonstrar e divulgar os resultados do PV. E as perspectivas futuras e principais impactos do projeto, que a gente espera ter alcançado, vai alcançar a longo tempo também, que são os impactos ambientais, né? Aumentar a produção livre de agrotóxico, evitar aumento de danos aos seres vivos, né? Os impactos econômicos, melhorar o desenvolvimento do Estado em relação à produção ambientalmente segura do milho, o impacto científico, que seria publicação de processos e produtos novos, formação de recursos humanos, contribuição com revisão sistemática sempre dos assuntos, e as sociais seriam as parcerias internacionais firmadas, a parceria público-privada e a divulgação científica, que queira ou não queira, a gente tem que ter a publicidade do que é feito. E contar ainda com perspectiva futura, nós temos 2 processos novos que a gente está desenvolvendo. Um vai ser, se estamos aguardando, né, a análise perante a FACEP, que seria o novo integrante do doutor Leandro, mas já temos a doutora Márcia com um novo processo de bioencapsulação, usando o polissacarídeo regional, que é o policaju, e o doutor Leandro, que a gente está contando com fazer um novo tipo de encapsulamento com microcápsula polimérica para conter a toxina e a gente fazer a comparação, né, com o que a gente tem com a emulsão que foi desenvolvida pelo doutor Zé Manuel. E disso aí a gente vai gerar artigos, né, pelo menos 5 artigos e depósito de patentes. Tá? E eu quero finalizar agradecendo, né, a FACEP, primeiramente, ao IPA, principalmente, à Rural, ao CNPq, certo? Pela oportunidade de a gente abrir essa nova linha, voltar a fomentar a linha de biocontrole dentro do nosso laboratório, em colaboração com o Laboratório de Biotecnologia do IPA. E eu finalizo e fico à disposição do grupo aí. Parabéns, Ana, pela apresentação. Liane, tu quer falar alguma coisa? Será que ela consegue? Era tão bom que ela conseguisse. Liane, tu consegue falar? Ou talvez escrevendo, né, Josimar? Se você puder escrever, a gente faz as contribuições que você quiser aqui. Ela tinha escrito aqui anteriormente que gostaria de acrescentar os experimentos desenvolvidos para otimizar a avaliação dos bioensaios, utilizando larvas a partir do segundo insta, com novos recipientes e níveis de dieta. Mas aí foi um trabalho árduo que ela fez, para garantir que todo o bioensaio fosse padronizado, para garantir que todas as larvas estavam na mesma idade, para não ter interferência nos resultados. Então, realmente, a gente agradece a Liane toda a dedicação que ela fez. Uhum. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a professora Ana pela apresentação e também registrar que o Renorbio, né, a qual a professora Ana faz parte, o IPA foi cofundador da rede, né, que no momento está sem assento, ou seja, está sem nenhum representante institucional do IPA no programa de pós-graduação. Então, caso algum pesquisador do IPA ligado a essa área de biotecnologia, né, tenha interesse em fazer parte do programa de pós-graduação do Renorbio, né, tem lá na página do Renorbio as características, né, as exigências mínimas, né, que devem ser cumpridas para se credenciar ao programa de pós-graduação. Seria muito interessante que o IPA pudesse voltar a ter um representante no programa Renorbio. Facultada a palavra.
Doutor Gabriel, quer falar alguma coisa? Magela, algum questionamento? Ativei, agora pronto. Silvana Lemos, da extensão, se quiser falar Também. alguma coisa, tu escreve aqui que a gente faz o compartilhamento. Eu acho que esse trabalho, né, não só para pesquisa, mas para extensão, né, porque aqui em Pernambuco, a grande produção de milho se dá para consumo verde, justamente nesse período junino, né? E muitas das vezes utiliza-se um conjunto de agroquímicos muito elevado, que às vezes não é respeitado o período de carência, e por consumir o milho verde, a gente acaba consumindo uma carga de agrotóxicos bastante elevada. Então, E esse controle... Josimar, a perspectiva que a gente tem dentro do IPA, pelo menos que eu saiba, conversando com o Zé de Paula, que vamos ter fermentadores maiores, de maior volume, que a gente possa produzir em grande escala para fazer realmente uma das coisas a gente fazer em casa de vegetação, mas a gente quer ir a campo para ver em campo como é que funciona, porque a gente pode ter essa produção. Como o IMA, lá em Mato Grosso, eles conseguem fazer isso para toda a plantação de algodão. Então, a perspectiva do IPA conseguir ter essa produção autossustentável é muito interessante. Zé de Paula quer falar. Eu quero dizer assim que, apesar dos títulos dos projetos estarem sempre relacionados com o milho verde, mas esse tipo de micro-organismo, essa bactéria, ele pode ser aplicado em outras culturas para controle de pragas. Então, uma coisa muito importante é a parte orgânica, né, que agora está sendo tão difundida e tão trabalhada. Então, são produtos que podem ser aplicados em outros vegetais, como horta-orgânicas, que podem vir a controlar a lagarta que está ali prejudicando aquela plantação. Pode expandir, como eu falei no final, expandir também para outras aplicações. Por exemplo, a mastite é uma patologia muito constante que a gente tem nos rebanhos. Então, a gente também fazer testes, além de ser a produção para o biocontrole, fazer também para a mastite bovina ou caprina. A gente pode utilizar e não está utilizando antibiótico para isso. Só, Josimar. Sim, Geraldo. Bom, primeiro dar os parabéns para a professora Ana pelo trabalho de coordenação desse grande grupo, né? Nossos aplausos. Muito bem. Algumas curiosidades. Primeiro, também parabenizar essa questão da mastite. Excelente esse trabalho. Eu espero que traga muitos bons frutos. Nós realmente precisamos de um trabalho bom também nessa área. Em segundo lugar, o ano passado, acho que o Gabriel deve lembrar também, ou foi o começo desse ano, nós recebemos uma intimação do Ministério da Agricultura, uma notificação dizendo que o IPA estava produzindo um controlador biológico sem autorização. E foi uma denúncia anônima feita no Ministério da Agricultura. E só dizia isso, não é? E que o IPA estava intimado a prestar esclarecimentos sobre isso. Eu mostrei a Gabriel, o Gabriel passou para a gente, e nós solicitamos uma nota técnica sobre o trabalho. Eu acho que a denúncia veio dessa reportagem que Josimar colocou no jornal, saiu no jornal, né? E o pessoal olhou assim e foi. Está fabricando um inseticida biológico sem autorização? Que história é essa? Foi mais ou menos isso que saiu no jornal. Eu acho que Josimar, com toda boa vontade, foi falar de um trabalho de pesquisa que o IPA estava fazendo e não de que estava produzindo, né? Mas a denúncia no Ministério é de que nós estávamos produzindo inseticida biológico sem autorização. E aí o pessoal queria saber o que era isso e já foi logo... O Gabriel conhece o povo lá bem. E aí nós fizemos uma nota técnica, eu pedi para Zé de Paula falar sobre a questão de como estava acontecendo, o que estava acontecendo, era uma pesquisa ainda, e mandamos ao Ministério.
Passou algum tempo, não é? E depois chegou agora uma nova intimação. O pessoal quer que registre o trabalho no Ministério da Agricultura. Ele insiste de que nós estamos produzindo um inseticida biológico e o Ministério está solicitando o registro desse inseticida biológico, desse controlador, certo? Bom, isso é um comentário para a gente ficar atento nessas coisas que a gente, às vezes, naquela ânsia de querer informar e dizer que está, entendeu? Aconteceu isso. O Ministério colocou como denúncia anônima, mas a gente sabe que... Bom, outra coisa, essa questão do Instagram, o Zé de Paulo tinha falado comigo já há algum tempo, eu disse, rapaz, é excelente ideia. Agora, veja o seguinte, o IPA já tem um Instagram. Então, para o pessoal que vai fazer o Instagram, que vai colocar lá como uma ação isolada, eu não sei como, tecnicamente, isso pode ser feito, mas como conectar isso ao Instagram que o IPA já tem? Então, Joana, talvez fosse ver como fazer referência um ao outro, que para quem entrar no Instagram do IPA, vai ver lá o trabalho, lá deve ter uma forma dele identificar o trabalho que está sendo feito nessa área de biocontrole. Então, ou quem for entrar lá no Instagram, que tiver o laboratório, também entender que tem um Instagram do IPA, não sei. Temos que ver alguma coisa. É que a gente fez questão, Geraldo, desculpa te interromper, de colocar Labio IPA, entendeu? Para chamar a atenção do IPA. Porque às vezes o que acontece? Tem o site, o IPA tem o seu Instagram, mas assim, são muitas notícias que vão acontecendo do IPA como um todo. E muitas vezes esse site ficaria bem mais visível o que o laboratório de biotecnologia estaria fazendo. Eu não sei se tem como linkar, porque... Isso, eu também não sei, eu não vi como. Para finalizar, um outro ponto que eu acho assim, louvável no trabalho é a utilização dos produtos locais. Sorgo sacarino, palma forrageira, para a produção dos meios, né, da produção para trabalhar a endotoxina. Então, acho isso o máximo, certo? Eu acho o seguinte, que do ponto de vista de viabilidade econômica, até por causa da quantidade, eu acho que talvez a quantidade, nós comentamos isso lá no seminário, acho que a quantidade é tão pequena que eu acho que talvez não seja mais um competidor, né, do produto para outras finalidades. Mas aí a utilização, só a utilização já mostra que a gente pode avançar utilizando um produto local. Isso é muito bom, viu, Ana? Muito obrigado, meus parabéns a toda a equipe, não é? E vamos em frente. Eu queria, antes de, meu padre, eu tinha deixado, Geraldo, para o final essa questão do REF. Essa é uma questão muito séria. Uma denúncia anônima não merece muita apuração, mas foi feita, né? O Ministério da Agricultura, tudo que chega, eles realmente vão atrás e a gente vai correr um sério risco desse trabalho tão importante como a professora Ana apresentou aqui. O fiscal, autor, certo? Já conversou comigo várias vezes, ele não vai pressionar por tempo, mas ele está sendo pressionado em Brasília. Então, veja, vai ter que fazer o registro especial temporário, está sob a responsabilidade de Zé de Paula, certo? Ele está trabalhando nisso, ele depois vai falar um pouquinho mais, que ele está levantando ali a mão. E isso é sério, isso pode atrapalhar muito esse trabalho importante que a gente está fazendo, o Ministério, não que seja o meu colega, que eu respeito, gosto muito dele, ele tem muito respeito ao nosso trabalho, a esse trabalho, ele não vai colocar dificuldade, mas tem gente pressionando, isso mostra realmente a importância do trabalho. Quando incomoda alguém é porque realmente tem futuro e tem boa perspectiva. E parabéns, professora, nos entusiasma muito ver, né? Cada dia mais fortalece dentro da instituição, tanto no IPA como nas instituições parceiras. É por isso que a gente vê a visão do professor como Abraão, como a professora Aronita, e agora com todo o fortalecimento de Jucá. Então, veja, outra coisa
que é uma dor de cabeça para a gente, o nível que a gente investe, é a questão da mastite do nosso rebanho. Nós temos o holandês em São Bento do Una, nós temos o girolando em Arco Verde, e isso é muito dinheiro para a gente cuidar desses animais. Porque hoje nós temos uma qualidade do leite diferenciada, principalmente em São Bento do Una. Você também é uma propriedade livre de brucelose e tuberculose. Outra coisa, nós plantamos em Belém do São Francisco 12 hectares de milho. Tivemos problema na pulverização, perdemos basicamente esse material pelo Espodoca frugipeda. Então, temos muita coisa para ser utilizada dentro da própria casa. Então, era isso que eu queria dizer. Eu deixei para o fim, porque esse RE tem que ser feito, que é o Registro Especial Temporário. Não tem dificuldade de fazer. E, como se diz, nós estamos basicamente sob júdice, porque a cobrança está sendo muito grande de Brasília, aqui na Superintendência do Ministério da Agricultura. A de Paula pode falar alguma coisa, que esse material está com ele. A gente não vai ter prazo, mas a pandemia vai ter fim e a gente vai ser cobrado. Pessoal, assim, o doutor Gabriel passou para mim as informações, eu entrei no site do Ministério, já dei uma olhada na legislação, baixei formulário, já estou preenchendo. Tentei entrar em contato com o pessoal do Ministério nessa pandemia, somente para dizer que a gente está trabalhando nisso e que como seria esse contato, mas não consegui. Me informaram que só depois que voltar ao normal que a gente vai poder conversar sobre isso aí. Então, a situação está assim, eu estou correndo com esse processo, tão logo a pandemia dê permissão para se voltar a trabalhar no próprio Ministério, então está marcado para ir lá e conversar com o fiscal que está responsável por essa denúncia. Né? Porque, na verdade, a gente não está produzindo, a gente está fazendo pesquisa para otimizar a produção. A gente não está usando em campo. Porque foi uma mal interpretação, eu acho, do pessoal lá. Não teve. Mas vamos registrar. Mas no momento tem que fazer, viu, professora? Se não quiser, a gente vai ter dificuldade. Agora vai ter que fazer, não tem como. É só um adendo que o doutor Leandro já passou uma mensagem para mim. Tem como a gente vincular o Instagram do laboratório ao Instagram do IPA e ao site do IPA, certo? Então, vocês concordam que a gente coloque no ar o Instagram? Tem como a gente vincular, entendeu? Concordo plenamente. Muito Agora, bom. Só não bota aquela foto que tem a parede suja Não, aquela foto não vai não. Agora, pessoal, vai ter um momento aí. Quanto à questão de colocar no Instagram do IPA, vai ter que falar com o pessoal de lá, né? O Daniel. A gente tem que ter cuidado, Zé de Paula, foi bom você falar isso, porque a gente tem uma coordenação de comunicação com o IPA. É bom que tenha essa coordenação com ele. É um cara altamente competente. Para você ter uma ideia, ele me mostrou um dado, Geraldo, o programa Tudo no Campo. Nós chegamos a ter a maior visualização de um programa em nível de agricultura. Nós chegamos a 25 mil acessos no programa Tudo no Campo há 15 dias atrás. Muito bom. Muito bom. Eu vou entrar em contato com ele e falar com ele e explicar todo o processo, aí eu faço alguma coisa para... Inclusive, ele pode fazer o lançamento do site no programa, né? Colocar lá, divulgar as novidades nessa área e desmistificar essa história do inseticida, veja, inseticida que o IPA está produzindo. Saiu assim, inclusive, dizendo que o IPA estava produzindo um agrotóxico. Isso. Mas não é um agrotóxico, né? Bom, mas você, depois que sai na imprensa... Não diz isso, né, Josimar? A reportagem não fala disso. Mas depois que sai, depois que sai lá na boca do povo, como é que fica, não é? Para a gente desmistificar isso, bom. Mas Geraldo, compadre, já levantou a mão aí umas 10 vezes, coitado. Opa, tudo bem, gente? Bom dia. Tudo. Bom dia, Geraldo. Bom, Geraldo. Primeiramente, professora Ana, eu gostaria realmente de parabenizar
mais uma vez, por tudo que você tem feito. Primeiro, eu acho que você realmente reconheceu aí que o fato de ter resgatado essa área de controle biológico dentro do seu laboratório foi muito importante, né? E eu sinto também que pelo IPA, muito importante. Quando você faz menção aí realmente ao apoio do Zé de Paulo e da Liane, né? A gente vê que realmente também foram áreas dentro do IPA que estão sendo fortalecidas, né? A entomologia, por exemplo, há muito tempo a gente não via falar realmente em um ensaio como esse que vocês estão conduzindo, o desenvolvimento de dietas, não é? Então, isso daí realmente é que faz com que outras áreas, outras pragas, outras culturas realmente também possam se aproveitar disso, não é? Eu acredito piamente que esse nosso mundo próximo não é por amor, não é por nada, não, é por necessidade mesmo. Ele será realmente um mundo muito mais local, muito mais regional, menos dependente realmente dessas grandes instituições internacionais, por exemplo, de defensivos, e que nós vamos ter que ter tecnologias muito próprias para cada local, para baixar esse custo de produção. Então, quando vocês realmente resgatam uma coisa dessa, vocês estão apontando exatamente no caminho, que é o caminho que está sendo tentado pelo Mário, pelo Tecílio, pelo Ron, esse conjunto de projetos que fazem o programa Professores Visitantes, né, pesquisadores visitantes. Então, essa é uma situação que eu quero chamar a atenção para que o IPA passe a ter como modelo aquilo que está sendo feito e veja como é que a gente pode expandir isso pelo metarrísio, está entendendo, Magela? E para outras áreas que o IPA realmente já tem um conhecimento acumulado muito forte, né? E o segundo ponto é em relação a essa questão da comunicação, Gabriel. A comunicação, o projeto traz aqui uma situação interessante. Uma comunicação institucional. Se ela não for muito ágil, as diversas áreas, os diversos departamentos, os diversos laboratórios ficam realmente, eu digo também, sem ter como ter espaço, ou espaço suficiente. E procuram realmente as suas formas de contato e de comunicação, principalmente agora com todas essas redes sociais. Então, o que a professora Ana traz é o que já ocorre com o Rômulo, é o que ocorre com o Teixeira, é o que ocorre com o Mário. Quer dizer, na universidade, como é bem mais, eu digo, livre essa questão da comunicação, os laboratórios e os departamentos têm seus canais próprios, né? Agora, tendo essa possibilidade, como já foi colocado aí, de ter conectado com realmente como é que eu digo, o Instagram ou qualquer que seja outra, realmente, eu digo, a rede social institucional, é muito melhor. Agora, vocês estão de parabéns. Obviamente que se o laboratório lá da universidade fosse esperar pela comunicação da universidade, também não iria surtir efeito, porque você está recebendo centenas de informações todos os dias de vários laboratórios. Então, é uma outra área que nós temos que aprender e tentar dialogar com a comunicação para ver como incentiva que outros laboratórios do IPA possam realmente fazer algo semelhante. Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção. Muito obrigado. E complementando, Geraldo, compadre, né? Porque tem um Magela aí do seu lado direito, aqui pelo menos no vídeo. Eu já conversei tanto com o Cláudio, Silvia, como com o próprio Daniel, e isso estava para ser feito. O problema é que essa pandemia tem atrapalhado tudo e todo mundo, né? Mas e depois, Josibar, eu vou até pegar, eu tenho o contato de alguns dos professores, mas eu queria ter dos demais. E isso está na agenda, tá? Como falar igual um ex-secretário, está no radar. A ideia que eu conversei com o Cláudio, conversei com o Daniel Cruz, é fazer um trabalho de entrevista individualmente com cada um dos professores e também com o seu complementar do IPA, né? Seu contraparte. Uhum. Eu passei o nome do professor Tecílio, do professor Rômulo, Mário Júnior, da professora Ana. Isso a gente já havia conversado, mas tem atrapalhado muito. Inclusive, os programas, ele está passando todo domingo na TV Pernambuco, está sendo repetição dos que já foram programados, alguma coisa desse tipo, mas está no radar. A gente já conversou sobre isso. Ok. Eu aproveitar aí o espaço para fazer uns comentários. Ana, antes de mais nada, eu acho que
eu quero dizer é que dá uma satisfação ver uma palestra como essa. Ana Porto como pessoa e pesquisadora, é uma pessoa que a gente só pode ter orgulho de ter essa proximidade. Fico feliz de ver a minha alma mater, né, a Rural, com um conjunto de pesquisa tão bem colocado, né? Ana é um grupo, é uma coisa que você vê que funciona e que faz as coisas acontecerem, né? É uma pena que a gente vê uma coisa como essa denúncia, né? A primeira coisa que vem na minha mente é uma pergunta, né? A quem não interessa que esse produto seja desenvolvido? Pois é. Só vou deixar por aí, né? Eu acho que, como aquela velha frase, né? Follow the money. Aí você chega na razão das coisas, né? Também. Mas não vamos deixar essa coisa ofuscar esse momento agora, né, Ana? Parabéns. Fico muito feliz com mais uma evidência aí da pesquisa de vocês sobre o grande potencial de aproveitamento químico e energético da biomassa de palma, né? No caso, vocês estão usando como insumo bioquímico, né? É isso que a gente quer buscar. A gente fica à disposição para colocar como puder. Nós vamos ter resultados de caracterização de 50 acessos de palma, uma caracterização fina de química e bioquímica, né, de biomassa. Talvez isso possa ajudar a identificar acessos com maior potencial para vocês também. Quero colocar à disposição também, se for o caso, a gente pode conversar depois. A berço, nós temos lá uma estrutura, temos um reator experimental, uma escala piloto, né, de 30 litros, com agitação e aquecimento, se a gente coloca à disposição para parceria, para ajudar a produzir em escala maior, né? Então é isso, né? Vamos ver se a gente vai conectando essas coisas e se apoiando para fazer o que o Geraldo falou, né? Desenvolver tecnologia local, né? De baixo custo, adaptada, para botar para frente nossa região, né? Parabéns, Ana. Perfeito, Romulo. Acho que a gente só tem que fazer isso. A Socel, eu sabia que tinha esse elo, no final de contas, a gente tem um elo em comum, uma linha em comum entre todos os PVs. E eu acho que essa questão de produção escalonada é uma coisa que a gente tem que fazer, entendeu? Que vai dar uma independência. E usando algo que você mesmo vê que tem condições de ser usado. O professor Geraldo estava preocupado, mas a quantidade é mínima que se coloca no meio, 6% de palma. Então, tem que se ver junto à questão de como triturar, tentar escalonar também esse processo de trituração, a diluição. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente pode prever a bem curto prazo. O professor Tecílio estava querendo falar. Bom dia a todos. Bom dia. Chover uma olhada, né? Realmente parabenizar o Bom fantástico trabalho. É difícil não ser repetitivo, porque realmente vários já colocaram os pontos principais, mas parabéns, professora Ana, o trabalho é excelente, a gente tem acompanhado, e acho que agora um bom desafio que fica, independente de apoio, mas claro, a gente espera que continue, né, o apoio, mas independente disso, acho que o desafio que fica é integrar mais os PVs e definir bem as novas linhas de prosseguir agora, por exemplo, esse eixo comum que é a palma, né? Agora eu já sou IPA, independente de FACEP, eu sou IPA, entendeu? Então, o elo que existe, porque no caso de Mário, de Rômulo, tua também, já tinha um elo, né? Eu não tinha nada em comum com IPA, mas agora eu já sou IPA, independente da FACEP. A gente tem projeto, né, Zé? Vários alunos que vão desenvolver tese, dissertações lá dentro, e isso não vai parar, entendeu? Não vai parar. Eu acho que o importante é realmente a gente cada vez mais permitir que isso seja ampliado, né? E um dos caminhos é o programa, a ideia de proposta de programa PB, que é a ideia de proposta de uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, enfim, a gente vai discutir ainda. Agora, uma coisa fundamental que a gente tem que pensar é
Rômulo tocou no assunto, quando você fala, até queria saber de você, se vocês abordaram um pouco isso. Você fala palma, né? Palma pode ser algo variável, né? Não sei o que Rômulo está detectando lá. Dependendo de onde vem essa palma, das condições de cultivo, do ano, enfim, de que Sim, sim. ambiente foi produzido aquilo, pode ter um efeito muito grande nesse rendimento. Como é que você já pensaram? Não, a gente tem essa preocupação, principalmente quem trabalha na bioprocesso com um substrato que tem essa variabilidade. A gente tem todo o cuidado de fazer toda a composição, principalmente em relação à quantidade de açúcar, que é uma fonte importantíssima para a produção da endotoxina. Então, os alunos sempre têm essa preocupação em ver isso, Tecílio, bem levantado. É isso, obrigado. Obrigada, Tecílio. A senhora tentou já a utilização de substrato com a palma e o suco sacarídeo, não? Se já, o que, doutor Gabriel? Ter utilizado, eu vi que trabalhou com 3 substratos, mas tentou palma com suco sacarídeo? Juntar os dois? Não, não Isso. testamos, não Tá. Não testamos. Mais algum questionamento, alguma contribuição? Minha gente, rapidinho. Mário Júnior está ali. Saudade, nunca mais tinha visto você. Um abraço bem grande. Eu esqueci de ligar a câmera. Você está aqui com a gente, viu? Obrigado. Eu esqueci de ligar a câmera ontem. Estou vendo agora. Muito bom. Queria aproveitar que foi mencionado e repetir o que Tecílio e Rômulo falaram com relação ao orgulho, Tecílio, Rômulo e Ana falaram com relação ao orgulho de ter participado desse programa. E assim como Tecílio e Ana falaram especificamente também, mesmo que o programa formal DPV seja extinto agora, como aparentemente vai ser, eu recebi 2 alunos de mestrado e doutorado em solos neste semestre e os 2 vão estar trabalhando ao feito desse projeto, na continuação em fases posteriores, que não foi possível alcançar, embora estivessem previstas. Então, vocês vão ter muito trabalho para se livrar de mim agora, que abriram a porta de novo. Eu queria concluir. Bem rapidinho, só aproveitar o gancho até. Professora Ana, pode ser uma besteirinha, mas se for para juntar substratos, me parece, pelos seus dados, que ficou uma sugestão, né? Não sei, já deve ter testado isso. Seria palma e soro de leite, né? Claro que o soro de leite é bastante. Seria muito fonte de carbono, e com soro, realmente, você teria que ter o equilíbrio entre a fonte de nitrogênio e a fonte de carbono. Porque você vê que colocando uma fonte riquíssima em aminoácidos, a explosão de síntese da toxina é muito grande. A toxina é proteica, né? Então, não tem muito pra onde fugir, né? Acho que talvez um equilíbrio aí, uma receitinha chave aí que você descobrisse de o mínimo necessário de aminoácido com o máximo necessário de carboidrato ajudaria a dar um upgrade ali na produtividade. E falando como um cretino completo desse tipo de coisa, teria a vantagem que o aminoácido, o carboidrato da palma é um pouco mais complexo do que o carboidrato no soro. Então, você teria fontes de diferentes níveis de complexidade de carboidrato, talvez ajudasse também. Sim, sim. É uma coisa a se pensar, com certeza. Eu tive falando com o professor Mário, né, logo após a saída, né, do hospital alto que ele teve, e a gente estava discutindo a possibilidade de fazer a apresentação próxima semana. Quarta-feira seria um dia bom para a gente agendar? Ou seja, quarta-feira pode ser. Por mim não é problema, porque Geraldo Bagé está aí. Eu tenho... A professora Ana vai ter inveja, eu vou ter abertura de gengiva para implante. Quarta-feira por mim está ok. Ok, então agendaremos então para quarta-feira, dia 10 de junho, às 9 horas. Isso. Eu dizendo que não vou estar, eu vou estar no dentista, já está agendado há quase um mês, basicamente. Então, quarta-feira eu não posso estar, mas... A gente pode marcar para quinta, então.
Era melhor marcar um horário que Gabriel possa estar presente. Então, Quinta-feira, então, quinta, 9 horas. Quinta-feira, bronca. pode ser. Pronto, então a gente fica dia quinta, 11 de junho, às Dá 9 para horas. você, professor Mário? Tranquilo. Júnior? Tá tranquilo. Perfeito. Tá perfeito. Quinta-feira às 9 horas. Quinta-feira, às 9 horas. Para mim está tudo bem, mas só queria deixar registrado que é Corpus Christi. Mas, Corpus Christi. né? Mas eu não sei se alguém pode ter medo por isso, mas eu, ok. Normalmente no estado não é feriado, né? Esse dia de Corpus Christi. Podemos trazer para terça-feira também. Se puder na terça-feira, Melhor. se puder na terça. É melhor mesmo. Fica melhor, fica melhor. Professor Mário. Professor Mário, terça-feira, ok? Ok, tá na agenda já. Ok, sem problema então. Então, terça-feira, dia 9 de junho, às 9 horas. Provavelmente a gente utiliza essa mesma plataforma da RPM para fazer a apresentação. Mas você confirma isso na terça-feira, ou na segunda-feira, né? Eu passo por e-mail o link e tudo direitinho. Então, uma Só pergunta. Eu acho que Só lembrando, sexta-feira, a nossa reunião, né? Isso, eu estava querendo essa lembrança, né? Sexta-feira às 9 horas. Sexta-feira, às 9 horas. do PIBIC institucional. Tem também um edital que o doutor Gabriel compartilhou e eu também encaminhei para os PVs, que é o edital 12 CNPq, que é referente a parcerias, né, de CT com empresas privadas, né? E aí, no caso, teria que a instituição... É mais ou menos, o edital é bem parecido com o edital do PIBIC, é uma proposta institucional. Aí caberia também às universidades avaliarem, né, a possibilidade de encaminharem propostas conjuntas, né, com a cooperação do IPA como instituição parceira também. É verdade, Josimar, Pois não? esse edital foi enviado a mais quem? Eu acho que foi aos PVs e à diretoria. Eu posso encaminhar para ti. Porque eu acho importante que a gente envie para outros projetos que têm realmente já cooperação com empresas, como é o caso da Hortaliça, né? Pronto. Estabelecido. Mandar para Júlio, mandar... Eu vou encaminhar para encaminhar para os coordenadores dos programas, que aí eles viabilizam, né? Ou então manda para o e-mail geral do IPA, que todo mundo tem acesso. Melhor. Só um detalhe com relação a esse edital, é que a colaboração tem que ser da universidade, que tem o programa de pós-graduação, onde seriam alocadas as bolsas, com empresas que coloquem de contrapartida obrigatória R$10 mil para cada bolsa de mestrado e R$20 mil para cada bolsa de doutorado. Então, quando o Josimar falou comigo ontem, seria a parceria do IPA com a Compesa, que está disposta a participar desse tipo de coisa. Então, seria uma participação tripartite, universidade, IPA, Compesa, ou universidade, IPA, e a ligação do IPA com uma empresa produtora de cimentos, por exemplo, Hortaliça, ou algo que o valha. O que vai pedir a bolsa tem que ser ligado com a universidade que tem um programa de pós-graduação já existente. É verdade, Mário. Isso aí, Geraldo, eu recebi de Natália, que é uma menina que a gente vem discutindo por intermédio de Pedro Campos. Ela está com todo interesse em fazer um trabalho em reuso de água com a Compesa, né? Então, ela achou que o IPA... Aí eu passei, Josimar deu essa analisada, já me respondeu, e eu estou conversando com ela. É um grande parceiro, com grande potencial dentro disso aí, eu não tenho a menor dúvida. E com certeza, hortaliças, e a gente vai encontrar bons parceiros. Tem também a questão do edital, né, que a FACEP financiou, que o IPA faz parte, que é o Universal Cafezinho, né? O edital universal, que um dos parceiros que coordena, tem o professor Romulo, que coordena a IC Graças, né, que é um dos projetos que o IPA faz parte, e o outro, que é o Universal, coordenado por Abelardo, que ambos, né, faz uso de reuso de água, né, nas propostas, né?
E a Compesa já tem, né, uma afinidade com o grupo de pesquisadores, né, desses dois projetos, né, que já executam a ação. Então, tanto a rural como a federal, com esse apoio da Compesa, é possível encaminhar por algum programa de pós-graduação, como as outras áreas também o IPA atua, né, hortaliça e tudo mais. Ô Magela, olha, nesse caso, viu, eu queria só lembrar você que tem vou deixar aqui três dicas aí para você seguir. Uma é do Félix, com o pessoal do feijão turquesa, né? O feijão turquesa está ali realmente em Bonito e tem uma base de produção de sementes muito forte, né? E eu acho que já foi iniciada uma conversa, era muito bom colocar o Félix nesse circuito. Eu digo, e aí ele vê na universidade quem é o parceiro, né? Um outro é a questão da palma, aí específico em relação à nutrição, Erinaldo. O trabalho do Marcelo, né? O Marcelo pode também realmente entrar num trabalho muito bom desse com algumas empresas, aqui mesmo do Agreste, e dessas empresas produtoras de leite, a Betânia, por exemplo, eu digo, no apoio. E o terceiro já está, de certa forma, consolidado, mas a gente tem que aproveitar para fortalecer, que é o da Hortivale, né? Principalmente na questão da cebola, utilizando de Dimas lá na Rural e o programa em Júlio e Jonas aqui no IPA, né? Isso. Inclusive, Geraldo, a Hortivale aprovou uma proposta da FACEP desses projetos que tem aí de empreendedores. Inovação. Exatamente. Isso. Eu acrescentaria mais um, que é a parceria com o IMA, né? Que também pode ser levado em consideração nessa proposta. Que é de Paula, Ana. Né? A parceria com o IMA, né, também pode ser levado em consideração. Já que o convênio com o IPA é vigente, já é uma parceria que já rendeu frutos. A ovelhinha, o galo e o gatinho que tem lá na fazenda da Ana. Muito bem. Tá. Depois, então, da apresentação do professor Mário, né, aí a gente vai precisar fazer os relatórios finais, né, de cada PV, para a gente fazer a composição do relatório institucional e submeter à FACEP. Aí a gente vai analisar ainda a possibilidade ou não, né, doutor Gabriel, junto com as demais instituições, de uma quarta fase do PV. Isso. E cheguemos à 100ª fase, né? Eu espero estar lá, espero contar no seminário da 100ª fase. Josimar, essa fase aqui foi 1 ano e meio. Eu quero trabalhar na faixa de pelo menos 2 anos, viu? Mais sólida, mais consolidada. Muito bom. Muito bem. Aproveitando a deixa que a professora Ana colocou, que ela falou da vinculação que o professor Mário Júnior já tem, que o professor Rômulo e que o professor Tecílio, e que ela agora se inseriu. Eu acho que diante desse quadro não há tempo limitado, considerando a vontade e a disposição que cada um tem de continuar com essa parceria, certo? Gostaria de deixar um registro aqui que o professor Tecílio colocou nos comentários, que ele tinha me encaminhado uma ideia de trabalhar com macrófitas, né, para tratamento, né, de efluência, né, utilizando água de reuso. É uma ideia bem interessante que também a gente, né, vai entrar no radar com essa proposta. E depois a gente combina uma apresentação institucional desse trabalho, né, que o professor Tecílio, né, disponibilizou, que eu acho bem interessante. No âmbito do Macro Programa de Recursos Naturais, a gente dá essa questão que é um dos links desse parte de reuso de água. Ok. Mais algum registro, algum comentário? Ô, Josimar, eu só queria dar uma sugestão à professora Ana. Com base no que o doutor Gabriel já fez, com base no que o professor Mário Júnior também colocou, e com relação ao professor Tecílio. Ela avaliou 3 substratos. E se a gente considerar a parte de energia da palma, a parte de energia do sorgo sacarino, e também
vendo os resultados dela, todos os 3 substratos são promissores. Agora, em termos de análise e de pesquisa básica, eu acho interessante avaliar a consociação de todos, a associação dos 3, já que esses três substratos foram interessantes. Em termos de associação, eu acho que vale a pena avaliar todos eles associados. Sim, doutor Rinaldo, sim. Só levando em consideração o equilíbrio entre a fonte de carbono e de nitrogênio, para não criar nenhum tipo de alteração metabólica na produção da endotoxina. Exatamente. Bom, eu acho que a gente encerra por hoje. Mais alguma coisa? Beleza. Eu quero agradecer, tá? Mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. E uma coisa que eu agora pensei, e Mário talvez me ajude nisso, a questão novamente da pós-graduação. Talvez não fosse o momento de fazer uma associação, uma pós-graduação com uma pós-graduação forte, fazer um Inter, hein, Mário? Porque aí, isso aí, tipo assim, o Renorbio é um curso 5, querendo passar para 6, que tem toda a boa vontade de ter com ele um projeto de associação, que seria uma maneira de criar a semente e onde a gente poderia participar como professor, né? E dar o ânimo para que o pessoal do IPA participe, né, nesse contexto. O que é que tu acha, Mário? Eu estou sem muita experiência recente na administração. Agora, na época que eu estava lá, Ninter e Dinter tinham deixado de ser programas financiados pela CAPES. O programa tem a liberdade de propor a qualquer momento a formação, quase como turmas especiais, de um conjunto de pessoas, adicional ao que normalmente entra. Agora, não tem financiamento nenhum. Quando se fala de Dinter interestadual, é mais complicado pelo lado do financiamento da viagem dos professores. Eu acho que haveria condição de um ou alguns programas da Rural, procurados pelo IPA, pensarem carinhosamente na possibilidade de turmas especiais para profissionais do IPA, porque seriam profissionais que não teriam bolsa. Agora, o IPA teria que ter liberação parcial deles ou liberação total, dependendo do programa, para as atividades de formação, o que pode ser um complicador na estrutura lógica. Também acho que seria possível pensar, novamente, seria caso a caso, nos editais dos programas de pós-graduação da Rural, suponho que na Federal também, abrirem condições semelhantes às vagas dedicadas a servidores da Rural. Todo programa por resolução a ter um mínimo de uma vaga submetida ao mesmo processo seletivo normal, mas que não concorre com as demais. Então, pesquisadores do IPA, querendo fazer seu mestrado e doutorado, liberados pelo IPA, poderiam ter um acesso com uma concorrência menor. Para o programa da pós-graduação é interessante porque são projetos que teriam um andamento mais natural, teriam condições mais simples para algumas coisas, e não haveria um limitante com relação ao número de bolsas, que em muitos programas é um limitante sério. Solos, por exemplo, não aceita alunos sem bolsa, exceto aqueles que não precisam de bolsa. Talvez alguns pesquisadores do IPA pudessem ter a chance de fazer seu mestrado ou doutorado em condições semelhantes a essa. Eu acredito que a Rural teria interesse em fazer isso também. Não seria bem um Inter, não sei se a massa crítica por programa geraria uma turma especial, mas poderia ir fazendo a formação de um ou de dois pesquisadores no mestrado ou no doutorado por semestre para colaborar na formação do grupo e reativar naqueles que, principalmente naqueles que estariam fazendo mestrado, que talvez estejam mais afastados da pesquisa, reativar a proximidade com a pesquisa.
Ok. Acho que Josimar, só uma pergunta. O prazo de submissão do relatório final nosso, dos PVs? até o dia 31 de julho, a gente tem que depositar na FACEP. Não. Porque aí, assim, eu preciso que vocês me encaminhem um relatório, né, individual, para depois eu fazer a composição do relatório final. Então, vocês me encaminhando em julho, né, aí eu faço a composição do relatório final para submeter a FACEP. Ok. 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 Ok? Então, a gente encerra por hoje. Sexta-feira a gente encontra para discutir a questão do PIBIC, né? A reunião vai ser viabilizada pelo acesso da RNP com a professora Ana. Terça-feira a gente está presente, né, com a participação do professor Mário para fazer a apresentação dele, do PV, e a gente vai seguindo nesse momento de novos desafios, né, com a pandemia do coronavírus. Muito bem, muito bem. Obrigada, Bom minha dia para gente. todo mundo. Parabéns a todos. Parabéns, um abraço para todos. Um abraço, até Muito sexta. bem. Tchau. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Stephanie, nos ouve? Ok, obrigado. José, Opa, doutor Arinaldo. vamos encerrar? Vamos encerrar, vamos fechar.